Em uma aproximação desafiadora no Himalaia. Pouso na pista 02. Perguntas ou preocupações? Nem perguntas, nem preocupações, comandante. Um avião de passageiros colide com a encosta de uma montanha. Que é isso? Não! Foi mesmo um momento muito chocante. Mas quando a sua evidência mais vital nada revela... É só isso? Os investigadores lutam por respostas. Poderia ser o clima? Perda de empuxo? Ah, intruso na cabine? Mas a descoberta acidental de uma pista valiosa... Será mesmo? Aponta para as origens do que deu errado. Vamos! Foi um momento revelador na investigação. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O voo 268 da Pakistan International Airlines está a caminho de Katmandu, a capital do Nepal. Em busca de respostas. 28 de setembro de 1992. O voo de 2 horas e meia de Karachi é um dos poucos que servem a capital nepalesa, situada a 1.400 metros acima do nível do mar. Localizado entre a China e a Índia, o Nepal abriga 8 dos 10 picos mais altos do mundo, incluindo o famoso Everest. Katmandu é um destino favorito de quem viaja para o Himalaia. E muitos estão indo para o Nepal para o início da popular temporada de trilhas. Me traria um chá, por favor? Pois não. Entre eles estão Mick Hardwick e seu amigo Dave Harris, ambos instrutores de montanhismo em seu país, a Grã-Bretanha. Aqui está. Obrigado. Eu escalei os Alpes com eles. Eles certamente eram excelentes alpinistas em uma variedade de disciplinas diferentes no mundo do alpinismo. Eles eram profissionais. Eles estavam a caminho de escalar Annapurna, a 10ª montanha mais alta do mundo. Annapurna é certamente uma escalada ambiciosa, mas eles não eram imprudentes. Tudo foi bem pensado e bem planejado. Teria sido um momento de glória para eles. Teria sido a viagem de uma vida. À distância, eles olham pela primeira vez para o Himalaia. Dê uma olhada nisso. Ah, finalmente. Na cabine, o comandante Iftikhar Janjua está no comando. Ele é um ex-oficial da Força Aérea do Paquistão, que agora é instrutor de pilotos sênior da companhia aérea. O comandante Mohammad Hussain voou ao redor do mundo com o comandante Janjua em muitos voos diferentes. Eu o conheci por um período de cerca de 5 anos. Ele não era presunçoso, ele era uma pessoa bastante simples. Ele era um homem de família. Ele nunca fumou, não bebia. Nesse sentido, era muito correto. Não gosto da aparência daquelas nuvens. O copiloto é Hassan Akhtar, um piloto novato na companhia aérea, com quase 500 horas de voo no Airbus A300. Que tal desviarmos delas? Sim, comandante, concordo. A época das monções está chegando ao fim, mas grandes tempestades ainda são frequentes ao longo da rota. Katmandu, Pakistan 268. Estamos entre 19 e 28 quilômetros à direita da rota para evitar mau tempo no caminho. Para evitar a tempestade, o comandante Janjua notifica o controle de tráfego aéreo de Katmandu sobre a mudança na rota do voo 268. Entendido. Entre 19 e 28 quilômetros à direita da rota, entendido? Pode ficar agitado. Vamos mantê-los sentados. Concordo, comandante. Sinal de afivelar os cintos de segurança ligado. Estamos prestes a iniciar a descida para Katmandu. Vamos entrar em uma área de turbulência e peço a todos que permaneçam sentados. A descida é sempre bastante assustadora, porque o avião parece descer para sempre. Você meio que perde a noção de onde está. Esperamos alguma instabilidade. Bem, aí vem as montanhas. E, de repente, você está na pista e sempre há um alívio quando o avião para. Vou assumir daqui, Akhtar. Sim, comandante.
Eu tenho o controle. O senhor tem o controle. O copiloto entrega o controle da aeronave ao comandante. O voo 268 deixa sua altitude de cruzeiro ao iniciar a aproximação de Katmandu. Em 1992, o aeroporto de Katmandu não usava radar para rastrear os seus aviões. Todo movimento, planejado ou não, deve ser relatado com precisão pela tripulação. Na ausência de radar, a comunicação entre a aeronave e o controlador aéreo tem que ser muito clara. A comunicação tem que ser perfeita. Paxton 268 em aproximação Sierra. 150. Paxton 268, desça para 3.500 metros. Não há previsão de atraso. Entendido, controle. Descendo para 3.500. O problema com Katmandu é que você tem uma cordilheira para o sul, que você tem que passar por cima dela, e aí você tem que descer abruptamente para poder pousar dentro do limiar da pista. Existe o risco de chegar ao limiar muito rápido ou até alto demais. As montanhas ao redor de Katmandu exigem que os pilotos façam o que é conhecido como uma aproximação escalonada. Os pilotos devem descer para uma série de altitudes mais baixas a determinadas distâncias do aeroporto. Podemos esperar liberação para descida a 30 km. O ângulo de descida é íngreme, por isso precisamos de flaps em 15 a 30 km. Ao pousar na pista 02, fique atento a animais e pássaros. Perguntas ou preocupações? Nem perguntas nem preocupações, comandante. Paxton 268, informe quando a 30 km. Vento 180. Espere aproximação Sierra. Entendido, informar quando a 30 km esperar a aproximação Sierra. Aproximação Sierra, comandante. Aqui está. Atente aos meus níveis. Os detalhes de uma aproximação escalonada são apresentados em um diagrama para os pilotos. As cartas de aproximação foram criadas para manter pilotos longe de terreno. Então tem que seguir a carta de aproximação. Quando o voo 268 inicia sua aproximação final de Katmandu, passageiros e tripulação se preparam para o pouso. Bem, céu azul e sol seria bem melhor. Alpha Charlie Hotel, vento de superfície 20005. Paxton 268 a 30 km e 3.500 metros. A 30 quilômetros do aeroporto, os pilotos relatam que sua altitude é de 3.500 metros. Entendido, Paxton 268. Informe a 18 km. Entendido, chamaremos a 18 km Paxton 268. A tripulação vai seguindo a carta em direção a Katmandu, aproximando-se pelo sul. Eles devem pousar em cerca de 6 minutos. Alpha Charlie Hotel, siga para a pista de táxi número 2. Paxton 268 a 18 km. Informe o seu nível. Passamos para 2.590. 320 agora. Entendido. Liberado para aproximação final. Informe a 7 km, pista 02. Informe a 7 km Paxton 268. Liberado para aproximação, pista 02. Pista 02. O voo 268 está agora a menos de 18 quilômetros da pista. O controle de tráfego aéreo aguarda o próximo informe da posição da tripulação. Três minutos se passam. O voo 268 já deveria ter relatado que havia atingido o próximo marcador. Paxton 268, informe a sua posição. Paxton 268, informe a posição. Paxton 268, torre. Paxton 268, aqui é a torre. À medida que os minutos passam, os controladores de tráfego aéreo chegam a uma terrível conclusão. O voo 268 está desaparecido em algum lugar no Himalaia.
Não demorou muito para os controladores de tráfego aéreo de Katmandu receberem a notícia de que o voo 268 caiu em algum lugar no Himalaia. Em poucas horas, destroços do avião são encontrados na encosta de uma montanha. O avião carregava mais de 20 toneladas de combustível e foi completamente consumido pelo fogo. Todas as 167 pessoas a bordo morreram. Hoje, investigadores se recusam a especular sobre as possíveis causas do acidente. As condições são perigosíssimas. Estávamos todos no norte do país de Gales e as notícias chegaram ao escritório. Nós meio que olhamos incrédulos. Realmente não podíamos acreditar. Você ouve sobre essas coisas. Mas quando acontece com pessoas com quem você tem contato diário, ano após ano, e com quem trabalhou nos cumes e penhascos, você não acredita. À medida que as chamas se apagam, o Nepal enfrenta uma realidade assustadora. É a segunda vez em 2 meses que um avião de passageiros cai perto da pista de Katmandu. O primeiro foi um Airbus da Thai Airways, com 113 pessoas a bordo. O investigador de acidentes canadense Dave McNair já está no Nepal, conduzindo a investigação da Thai Airways. Não houve acidentes em Katmandu por muitos e muitos anos. Houve o acidente que aconteceu em julho e então o segundo acidente, uma grande aeronave no mesmo lugar. Foi mesmo um momento muito chocante. Sim. Em poucas horas, o governo nepalês inicia uma investigação sobre a queda do voo 268. Temos que ir lá assim que o tempo melhorar. Já com pouco pessoal pela investigação da Thai Airways, os nepaleses pedem ajuda aos investigadores britânicos. Obrigado por vir, Andrew. Andrew Robinson, do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha, é um dos investigadores designados para o caso. Vamos ver com o que estamos lidando. O meu papel na investigação era examinar os aspectos de engenharia do acidente. Observar o local, a distribuição de destroços, os destroços em si, os componentes dele e tentar descobrir qual era a inclinação no impacto, se a aeronave inteira estava presente no local do impacto, esse tipo de coisa. O aeroporto de Katmandu é o principal centro da indústria turística do Nepal. A equipe está pressionada a descobrir o mais rápido possível a causa desse acidente. Queríamos descobrir se havia algo errado com o aeroporto de Katmandu ou com os procedimentos envolvidos na aproximação ou no pouso. Então, sim, houve uma enorme preocupação dentro da comunidade da aviação. O governo nepalês envia as Forças Armadas para ajudar os investigadores a chegarem ao local do acidente, que fica a mais de 2.100 metros acima do nível do mar. Eu fiz parte da equipe que foi até lá fazer o levantamento inicial dos destroços. Chegar lá foi uma viagem perigosa. Chegamos ao acampamento base e tivemos que caminhar cerca de 2 quilômetros por uma trilha para chegar ao local. Foi uma caminhada comovente porque, quando estávamos subindo, havia pessoas descendo com os restos mortais. Quando vimos o local dos destroços, inicialmente, nem dava para reconhecer que era um avião, exceto pela cauda. E claro que vimos alguns objetos dos passageiros caídos no chão, havia uma meia de criança. Então, tudo isso era das pessoas que estavam no avião, mas nesse caso, a aeronave foi totalmente destruída. Ela foi totalmente destruída. A equipe começa a examinar os destroços. Mas as condições são traiçoeiras. A aeronave colidiu com a encosta de uma montanha a cerca de 45 metros do cume. E chegar até o local para inspecioná-la foi bem difícil, porque a inclinação média era de 45 graus. Os investigadores concluem rapidamente que é perigoso demais examinar os destroços no local. Os ajudantes eram nepaleses e eles tiveram que enfrentar encostas muito íngremes e tiveram que trabalhar com muito cuidado para garantir que ninguém no local se machucasse. À medida que a investigação começa, uma coisa se destaca: a altitude final do voo 268. Este é o local do acidente. 16 quilômetros ao sul do aeroporto. A aeronave colidiu com a montanha
A uma altitude de 2.219 metros. Os investigadores traçam a localização e a altitude do ponto do acidente. Logo abaixo do cume. Onde eles deveriam estar? Me passa a carta de aproximação, por favor. Obrigado. A 18 quilômetros, eles deveriam estar a 2.500 metros. Como você atinge uma montanha que deveria passar com 300 metros de folga? Você sabe que atingiu a montanha, não há dúvida sobre isso. Mas você não sabe por que estava tão baixo quando atingiu a montanha. À medida que mais mistério gira em torno do voo 268, um necrotério improvisado é montado fora do aeroporto. O povo de Katmandu tem que se conformar com a segunda tragédia em 2 meses. E a pressão aumenta para descobrir o motivo. Soldados nepaleses recuperam as caixas pretas da aeronave dos destroços do voo 268. Põe ali, por favor. O gravador digital de dados de voo, ou FDR, contém informações sobre operações e desempenho essenciais da aeronave. Elas parecem estar bem danificadas. O gravador de voz da cabine grava as conversas entre os pilotos. Os 2 gravadores serão enviados para a França, onde os dados serão baixados e analisados. Os gravadores de voo são extremamente vitais para as investigações. A parte mais importante é que eles ajudam você a entender o real motivo do acidente. Mas até receberem os dados, os investigadores precisam procurar pistas em outros lugares. Eles esperam que o controlador de tráfego aéreo possa fornecer algumas pistas. Tenho analisado todas as conversas que tivemos e estudado as minhas anotações. Alguma coisa se destacou? Eles tiveram que contornar o mau tempo. Katmandu, Paxtan 268. Estamos entre 19 e 28 quilômetros à direita da rota para evitar mau tempo no caminho. O controlador informa aos investigadores que a tripulação relatou a presença de nuvens de tempestade a caminho de Katmandu. Costuma ser nebuloso no vale de Katmandu. E, geralmente, onde há montanhas, invariavelmente há nuvens. Isso é comum nesta época do ano. Mais alguma coisa depois disso? Informes de posição normais, conforme o manual. Paxton 268 a 18 quilômetros. Informe o seu nível. Passamos para 2.590. 320 agora. Liberado. Para aproximação final, informe a 7 quilômetros, pista 02. Contato em 7 quilômetros, Paxton 268. Ele disse que entraria em contato comigo quando estivesse a 7 quilômetros, mas nunca mais tive contato com ele depois disso. Ok. Vamos ver o que os destroços dizem. Quando uma aeronave é destruída, ainda há coisas que você pode descobrir no local do acidente. Os investigadores consideram a possibilidade de o jato estar fora de controle quando caiu. Eles examinam o local do acidente em busca de pistas. Veja isso. A asa direita sofreu um impacto aqui em cima. Uma marca enorme mostra a Robinson exatamente onde as asas atingiram a encosta da montanha. Ele também percebe que cerca de 1,5 metro abaixo da marca de impacto, o topo de uma árvore sofreu um corte limpo. A asa não poderia ter cortado essa árvore. Então, o que foi? A aeronave cortou alguns galhos de árvores. Então, você pode usar isso para medir o ângulo de impacto. E aí usar outras evidências para descobrir o que aconteceu com o avião. E quanto aos flaps? Totalmente estendidos, exatamente 1,3 metros abaixo das asas. Para a equipe, é uma pista essencial. À medida que o Airbus A300 diminui a velocidade para pousar, os flaps das asas se estendem em até 25 graus. Estendidos abaixo das asas, os flaps cortariam o topo da árvore quando o avião batesse na montanha. Asas niveladas, sem inclinação para baixo, flaps estendidos. Em outras palavras, a configuração exata de pouso. Este avião não estava fora de controle. Flaps A10. Flaps A10. Isso é um indício de que a tripulação estava voando deliberadamente para lá. Mas o que não era normal era o fato de o avião estar voando muito baixo.
A pergunta é, por que isso? Para responder a essa pergunta, a equipe cria uma lista de todos os casos concebíveis, com base nas evidências que coletaram até o momento. Alguma opinião? Perda de empuxo? Liberado para a aproximação final. Pista 02. Pista 02. Perda do motor número 1. Estamos perdendo o número 2 também. Os investigadores consideram uma perda de empuxo nos 2 motores. Ok, acompanhe a altitude. Vamos, vamos, vamos! 2.400. Vamos reiniciar qualquer um dos motores. E uma rápida perda de altitude. 2.300. Não vamos conseguir! Levando à colisão com a montanha. Robinson estuda o que resta dos motores do avião. Só tem um motivo para isso ser tão profundo. Os danos e detritos no interior revelam a Robinson que as pás do motor estavam girando quando atingiram o chão. E um exame mais aprofundado do dispositivo que controla o fluxo de combustível mostra que eles estavam no nível mais baixo de empuxo, em marcha lenta. É exatamente como deveriam estar para um A300 descendo em direção à pista. O empuxo dos motores era simétrico e com baixa potência. Não havia indício de perda de controle, então isso foi excluído. Então tivemos que nos sentar e pensar nas razões pelas quais o piloto estaria baixo demais. Descartada uma falha mecânica. Ok. Não foram os motores. E com os dados da caixa preta ainda em Paris... O que mais? Os investigadores voltam sua atenção para o que estava acontecendo na cabine de comando. Robert Bohr é um psicólogo de aviação que estudou o curso desta investigação. Os investigadores de acidentes normalmente abordarão esse tipo de investigação como se fossem detetives e levantarão uma ampla gama de perguntas, hipóteses que eles provavelmente desejarão testar. Certo. E quanto ao intruso na cabine de comando? A interferência ilegal é algo que está ao nosso redor, em todo lugar. Passamos a vida lidando com isso toda vez que entramos em um aeroporto. Então sabemos que pode acontecer. A equipe agora se pergunta: as 167 pessoas a bordo foram vítimas de um ataque terrorista? Os investigadores estão preocupados que um ato de terrorismo possa ter levado o voo 268 a um fim violento no Himalaia. A Pakistan International Airlines está em alerta máximo há mais de uma década, desde que um de seus aviões foi sequestrado por 13 dias em 1981. Como resultado, a companhia aérea rotineiramente coloca guardas armados em rotas de alto risco. Havia 4 guardas de segurança nesse voo. Eles recorrem à lista de passageiros para obter mais informações. Aqui. 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 E aqui. Como costumava acontecer nos voos da Pakistan Airways, havia vários guardas de segurança a bordo que, provavelmente, inibiriam qualquer interferência ilegal. O controlador informou que a última chamada de rádio do copiloto, apenas 32 segundos antes do impacto, foi calma e profissional. Chamaremos a 7 km, Pakistan 268. Nenhum indício de luta. Isso nos ajuda a entender que, na cabine de comando, as coisas estavam bem normais. A tripulação provavelmente não sofreu a interferência de um sequestrador. Acho que podemos descartar um invasor. E agora? Seria mau tempo? Em Katmandu, muitas vezes tem acúmulo de nuvens. E elas podem se transformar em tempestades ou nuvens cumulonimbus. E a suspeita era que talvez houvesse algum tipo de nuvem assim na aproximação. Isso é tudo desde a hora do acidente. Os investigadores examinam as condições do clima durante o voo. O relatório dizia nublado com potencial para tempestades. Mas uma vez que a tripulação havia contornado o mau tempo,
Katmandu, Paxton 268, estamos entre 18 a 28 quilômetros à direita da rota para evitar mau tempo no caminho. É improvável que eles tenham caído em uma tempestade. Até agora, a equipe descartou todos os fatores externos possíveis para o acidente. Flaps estendidos, os motores giravam, nenhum intruso, nada de clima ruim na aproximação. Resta apenas uma conclusão. Eles não deviam saber que estavam voando baixo demais. Liberados para a aproximação final, pista 02. Pista 02. A próxima altitude é de 2.000 metros a 15 quilômetros. Agora estamos indo para 2.300, 2.200... Não! Está claro nessa situação que os pilotos construíram uma imagem do mundo exterior que não era verdadeira e precisa, o que levou ao acidente. No entanto, temos que perguntar o motivo disso. Os investigadores analisam duas possibilidades para a altitude perigosamente baixa do voo. Ou eles ignoraram a carta e estavam fazendo uma aproximação visual, ou de alguma forma interpretaram mal a carta. Nada faz sentido. Não tínhamos como saber por que estava tão baixo. Então, tornou-se uma questão de estudar os dados e fazer uma mesa redonda geral. Muito bem, vamos começar com a aproximação visual. Entendido, Paxton 268. Informe a 18 quilômetros. Entendido, informar a 18 quilômetros, Paxton 268. Economizamos algum tempo com a aproximação visual. Fique atento à velocidade. Logo devemos ver a pista. Em uma aproximação visual, os pilotos voam com base no que podem ver. Sim, comandante. Visual para a pista 02. Em vez de usarem uma rota pré-determinada. Flaps a 10. Flaps a 10. Flaps a 15. Flaps a 15. Em muitos casos, os pousos visuais são mais fáceis para os pilotos. Fique atento à pista. Mas com maior risco de erro humano. O que é isso? Não. É possível, mas havia cobertura de nuvens quase que total em toda a aproximação. Além disso, eles conheciam o terreno. O comandante fez essa aproximação pelo menos 7 vezes. O copiloto 5. Os investigadores concluem que é altamente improvável que a tripulação tenha tentado uma aproximação visual em nuvens tão espessas. É uma aproximação complicada. Exige uma queda em vários pontos em direção ao limiar da pista. E talvez o mais significativo foi que as condições meteorológicas não eram propícias para uma aproximação visual. Paxton 268, informe a 30 quilômetros. A única teoria que resta é que, de alguma maneira, os pilotos interpretaram mal a carta de aproximação. Aproximação Sierra, comandante. Aqui está. Atente aos meus níveis. Tecnicamente, tudo estava funcionando. Não parecia haver interferência de ninguém na cabine de comando. Portanto, a única conclusão que podemos tirar disso é que, por algum motivo, os pilotos interpretaram dados erroneamente. Muito bem. Vamos ver isso. Os investigadores esperam que os dados da caixa preta do voo, que voltaram de Paris, ajudem a solucionar o mistério. Eles analisam a trajetória de voo enquanto a tripulação se prepara para o pouso. Eles iniciaram a descida. A 30 quilômetros, estão a 3.200 metros. Depois, a 2.900 a 24 quilômetros. Aí, 2.500 metros a 18 quilômetros. E descem rapidamente a 2.500 metros até o impacto, em 2.219 metros. Os dados revelam um fato surpreendente. Então, estavam 300 metros baixo demais desde o início. A aproximação a Katmandu é um dos últimos lugares na Terra em que um piloto arriscaria voar muito baixo. Aproximação Sierra, perfil de descida. Espere um pouco. Veja só. Casa perfeitamente. Estavam em aproximação, mas em uma etapa diferente. A trajetória percorrida foi praticamente o que a carta dizia, exceto que o piloto havia avançado uma etapa, então estava na altitude correta para a posição seguinte. E esse foi um momento de descoberta, acho eu, nesta investigação.
Ele está ajustando a descida para atingir as altitudes mais baixas. Não é por acaso. Obviamente começamos a nos perguntar por que esse era o caso. Ainda trabalhando à sombra do acidente da Thai Airways apenas 2 meses antes. Todos prontos? Vamos ouvir. Os investigadores agora esperam que o gravador de voz da Pakistan Airlines possa esclarecer o que aconteceu na cabine de comando antes da colisão fatal. Mas quando a equipe começa a ouvir o gravador de voz, eles ficam chocados. É só isso? O gravador de voz da cabine de comando do voo 268 está tocando a última coisa que os investigadores querem ouvir. Silêncio. Mas então... Vamos entrar em uma área de turbulência e peço a todos que permaneçam sentados. A fita gravou os anúncios feitos na cabine e as conversas com os controladores. Mas não as conversas entre os 2 pilotos. Certo. Portanto, nada do microfone da cabine. É um grande revés. De volta à estaca zero. Sem a gravação completa de voz da cabine de comando, os investigadores precisam encontrar outras maneiras de entender por que os pilotos do voo 268 estavam voando 300 metros mais baixo a cada etapa de sua aproximação. Precisamos criar uma imagem do que eles podiam estar pensando, do relacionamento entre os 2 pilotos e do relacionamento entre eles, o ambiente físico e o controle do tráfego aéreo. E se o problema foi a própria carta de aproximação? Para evitar as montanhas ao redor de Katmandu, os pilotos seguem uma carta de aproximação que é do tamanho de um cartão postal grande. Ela fornece as altitudes específicas em que os pilotos devem ficar a distâncias definidas do aeroporto. Eles estudam a mesma carta usada pela tripulação. Então, digamos, 2.500 metros é a altitude certa para 18 quilômetros ou 15 quilômetros? É difícil dizer. É ainda mais difícil quando é do tamanho real. Os investigadores passaram muito tempo olhando a carta que a equipe estava usando. Eles concluíram que havia uma grande quantidade de informações nela. E era muito confusa. Os investigadores precisam saber como a tripulação se preparou para a aproximação complicada. Eles examinam a disposição da cabine de um Airbus A300 idêntico ao da Pakistan International Airlines. Não há lugar para prender uma carta de aproximação aqui. A maioria das aeronaves tem pequenos clipes na coluna de controle para prender as cartas de aproximação. Mas essa em particular não tinha. Há apenas isto. Agora só o comandante pode vê-la. E ele teria que ficar virando a cabeça. É improvável que usassem isso. É mais provável que tenha posto aqui. O outro clipe está a 1,5 metros de distância de qualquer um dos pilotos. Isso não é muito melhor. É quase impossível ler e essa alavanca está bloqueando o perfil de descida. Eles descobrem que a Pakistan International Airlines tem apenas 2 lugares para os pilotos prenderem as suas cartas. Ambas as posições dificultam a leitura de um pedaço de papel com 10 centímetros de largura. É difícil fazer uma referência rápida se você estiver procurando uma carta à direita ou à esquerda. Será mesmo? E então, por acidente, os investigadores descobrem uma pista importante sobre a leitura incorreta da carta de aproximação pelos pilotos. Se você pegar a carta e colocar o polegar sobre a marca de 3.500 para um marcador de 30 quilômetros, nesse caso, ele pode ter direcionado o seu olhar para a próxima correção de altitude e ele poderia assumir que essa era a altitude correta para o ponto marcador de 30 quilômetros. Isso definitivamente faz parecer que 3.200 é a altitude correta para 30 quilômetros. Robinson finalmente tem uma teoria que pode pôr à prova. Torre de Katmandu, boa tarde. Pakistan 268, 46 quilômetros a 3.500 metros. Apenas alguns minutos antes do impacto, o copiloto informa estar a 46 quilômetros do aeroporto, na altitude correta de 3.500 metros. Pakistan 268, informe a 30 km, vento 180. Espere a aproximação Sierra.
Entendido. Informar a 30 quilômetros, esperar a aproximação Sierra. Aproximação Sierra, comandante. Mas quando o comandante olha para a carta de aproximação, o seu polegar pode ter coberto a altitude seguinte correta. Aqui está. Atente aos meus níveis. Agora, em vez de manter 3.500 metros, o comandante Janjua insere a altitude seguinte da carta. Descendo para 3.200. Alheio ao fato de que a aproximação de seu avião está agora uma etapa à frente. A tripulação comete um erro fatal, desconhecendo que o avião está para ter uma colisão violenta com a encosta de uma montanha. Então, foi aí que tudo começou. Os investigadores agora seguem a nova teoria de que os pilotos do voo 268 interpretaram mal as altitudes em uma carta de aproximação confusa. A 30 quilômetros eles deveriam estar em 3.500 metros, mas desceram para 3.200. De repente, a equipe se dá conta. Mas eles relataram estar em 3.500. Na marca de 30 quilômetros, o copiloto relata a altitude em que eles devem estar, 3.500 metros. Paxton 268 a 30 quilômetros, 3.500. Em vez de 3.200, a altitude mais baixa em que estão. Os investigadores descobriram um novo mistério que vai direto ao que deu tão horrivelmente errado. Por que eles desceram para 3.200 e depois relataram estar a 3.500? A equipe de Andrew Robinson retorna aos dados de voo, na esperança de entender por que os pilotos do voo 268 interpretaram mal e relataram incorretamente as suas altitudes de aproximação antes do acidente. Uma extensão de aerofólios, uma mudança de frequência e em seguida flaps e trem de pouso. Ele estava ocupado. É uma aproximação rápida e íngreme. E a menos que seja um piloto com experiência considerável nessa rota, talvez várias vezes por semana, ela será realmente difícil. Descendo para 2.200. Iniciando a descida. Os investigadores agora acreditam que quando a tripulação distraída se aproximou dos 30 quilômetros... Motores em marcha lenta. Slats a 15. A sua atenção foi consumida pelas demandas da descida exigente. Flaps a 10. Flaps a 10. Flaps a 15. Baixar trem de pouso. Nessa hora, o comandante já havia inserido a descida 300 metros abaixo do correto. Trem baixado, 3 verdes. Estamos em 30, informe a nossa posição. Paxton 268, em 300 quilômetros. Os investigadores acham que o copiloto informa erroneamente a altitude na carta de aproximação. 3.500. Sem verificar 2 vezes o altímetro. E o comandante Janjua estava muito ocupado para notar a discrepância entre as altitudes relatadas e as reais. Em uma situação bem estressante, como a chegada a esse aeroporto, o aumento da pressão sobre o piloto deve ser considerável e a sua capacidade de assimilar, captar informações, ler o que está acontecendo ao seu redor, ela vai ser muito exigida. Podemos ouvir o próximo informe, por favor? Paxton 268 a 18 quilômetros. Informe o seu nível. Passamos para 2.590. 320 agora. Quando ele faz esse informe, está a 2.500 metros. Passamos para 2.590. 320 agora. Liberado. Para a aproximação final, informe a 7 km pista 02. Ambos os pilotos parecem ter cometido erros, mas o controle de tráfego aéreo poderia tê-los descoberto e soado o alarme. Por que os controladores de tráfego aéreo não se manifestaram? Por que eles não disseram nada? Os investigadores vão ao aeroporto de Katmandu para descobrir por que os controladores de tráfego aéreo não avisaram o voo 268 de que ele estava voando baixo demais antes de bater. Eu não sabia a posição exata do avião. Então não tinha como saber qual era o terreno abaixo dele. Nesse caso, sem radar, é responsabilidade da tripulação garantir como realizam a sua aproximação. Eles também descobrem que os pilotos que voam para Katmandu frequentemente relatam estar em altitudes inferiores às especificadas na carta. Quando os cumes das montanhas estão cobertos de nuvens,
Os pilotos às vezes mergulham sob elas e preferem voar sobre este vale. Passamos para 2.590. 320 agora. Se os pilotos do voo 268 tivessem contornado a montanha, 2.500 metros seria uma altitude segura. A cobertura por radar nessa área não era bem desenvolvida e, portanto, era uma aproximação muito processual e não baseada em informações dos controladores de tráfego aéreo. Eles estavam recebendo informações e não orientando a aeronave. Tudo começa com a leitura inicial incorreta da carta. E tudo dá errado a partir daí. Os investigadores acreditam que finalmente tem uma explicação para o desenrolar do trágico acidente. Aproximação Sierra, comandante. O primeiro erro é cometido antes do marcador de 30 quilômetros, onde o comandante provavelmente interpreta mal a carta de aproximação. Aqui está. Atente aos meus níveis. E insere a altitude do marcador de 24 quilômetros, uma etapa adiante. Descendo para 3.200. Baixar trem de pouso. Trem baixado, 3 verdes. Estamos em 30, informe a nossa posição. Então, provavelmente distraído pela aproximação complicada, o copiloto informa uma altitude errônea. Paxton 268 a 30 quilômetros. Ele relata onde eles deveriam estar. 3.500. Não onde realmente estão. Os investigadores acreditam que se o comandante tivesse visto e verificado essa discrepância, o resultado do voo poderia ter sido completamente diferente. Naquele momento, havia espaço para corrigir e voltar aos trilhos. Mas o perfil sugere que eles pensavam estar na altitude correta e tudo fugiu ao controle a partir dali. Então, eles continuaram uma etapa à frente. O voo 268 permanece 300 metros abaixo da altitude de segurança recomendada para o que resta da sua descida fatal. Passamos para 2.590. 320 agora. A próxima altitude é de 2.000 metros a 15 quilômetros. Agora 2.300. 2.200. Não, que é isso? Não! 3 minutos depois de terem lido errado a carta, se chocaram contra a encosta. O mais impressionante é que é uma aproximação muito difícil e, apesar disso, os pilotos operavam de uma maneira eficaz, mas não segura. Esse é o cerne da gestão de recursos da tripulação. E nesse acidente, ele falhou. Se o avião estivesse a apenas algumas centenas de metros mais alto, teria evitado a montanha e 167 vidas seriam poupadas. Após a tragédia do voo 268, os investigadores fazem uma série de recomendações para evitar outro acidente devido a uma carta de aproximação mal interpretada. A principal delas é simplificar a aproximação Sierra para torná-la menos complexa e desafiadora. Eles também recomendam a instalação de radar de tráfego aéreo em Katmandu e sugerem que a Paxton International Airlines instale clips nos manches de controle de todos os seus aviões A300. Coisas pequenas, como o fornecimento de clipes de cartas, a instalação de radar, podem melhorar as coisas gradualmente e espero que elas continuem melhorando depois. Um memorial às vítimas do voo 268 fica na base da montanha onde ele bateu. Eles ainda são lembrados pelas pessoas da minha geração. Eles ainda são lembrados como pessoas que fizeram muito e teriam feito muito mais no mundo dos instrutores de alpinismo.